Olá, turma! Hoje eu queria falar com vocês sobre trigonometria. Trigonometria é um assunto muito vasto, então eu vou falar isso em vários vídeos. Hoje eu vou começar com a primeira parte da trigonometria, que eu vou abordar os senos. Vamos falar um pouquinho primeiro, então, sobre o que é a trigonometria. A trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações entre os lados de um triângulo retângulo. Vejo aqui um triângulo retângulo, vocês já conhecem, esse aqui é um ângulo de 90 graus, né? Isso aqui é a hipotenusa, que é o maior lado de um triângulo retângulo, né? E para o nosso caso aqui, para estudarmos a trigonometria, vamos usar a seguinte terminologia. Olha, isto aqui é um ângulo que eu vou estudar. Aqui eu representei por essa letra grega chamada θ. Esse é o ângulo θ. Esse aqui é o lado que é adjacente ao ângulo, tá vendo? Ele ajuda a formar o ângulo. Então, eu chamei de adjacente, represento pela letra A. Esse outro lado aqui, ó, é o oposto ao ângulo, tá vendo? O ângulo está aqui, lado oposto, eu vou chamar de O, da letra O. E esse aqui que vocês já conhecem, é o maior lado de um triângulo retângulo, é a hipotenusa, que eu vou chamar de H. Há muitos séculos atrás, se descobriu que há uma relação entre esses lados para um determinado ângulo. Se eu dividir o lado oposto, tá vendo? Eu meço isso aqui, meço a hipotenusa e divido isso pela hipotenusa, dá sempre o mesmo valor, para o mesmo ângulo, tá certo? Para o mesmo ângulo. Por exemplo, se esse ângulo aqui for 30 graus, vejo aqui, ó, divido O, que é o lado oposto, sobre H, e vai dar um resultado de meio, olha. Essa divisão, o resultado dessa divisão, foi chamado de seno. Então, na trigonometria, seno o que é? É o resultado da divisão do lado oposto pela hipotenusa, que no caso de um ângulo de 30 graus, o resultado disso é meio. Então, não importa o tamanho desse triângulo, se ele tiver esse ângulo aqui igual a 30 graus, se ele for pequenininho assim, tiver o dobro desse tamanho, 1 quilômetro de tamanho, se eu dividir o lado oposto sobre a hipotenusa, eu vou ter sempre, para o ângulo de 30 graus, a resposta vai ser meio, tá certo? Descobriu-se também outras relações aqui nesse triângulo. Por exemplo, esse lado aqui, que é o lado adjacente, dividido por hipotenusa, também dá sempre o mesmo resultado. Claro, para o mesmo ângulo, né? Para 30 graus, por exemplo, 45, etc. Né? Essa divisão, o resultado dessa divisão, que é o lado adjacente sobre a hipotenusa, se chamou de cosseno. E para você ter uma ideia, em qualquer triângulo retângulo cujo lado aqui, cujo θ for igual a 30 graus também, o cosseno vai dar esse número aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Depois eu vou explicar para vocês porque faz essa notação meio estranha aqui, porque não coloca o número decimal. Mais um pouquinho para frente eu vou comentar com vocês. Mas, então, reforçando, o lado adjacente sobre a hipotenusa, ó, adjacente sobre a hipotenusa, deu-se o nome de cosseno, e o resultado, para quando o θ é igual a 30 graus, é de raiz de 3 sobre 2. E mais uma última relação que descobriram é o seguinte: se você divide o lado oposto pelo lado adjacente, olha, o lado oposto sobre o lado adjacente, também dá um número constante. E aí esse número se chamou de tangente. No nosso caso aqui, a tangente de 30 graus, olha, é raiz de 3. Entenderam? Então a trigonometria conversa sobre isso, ela explica sobre isso. Ela usa isso muito, não é? Que é a relação dos lados, entre os lados de um triângulo. Agora, por que isso é importante? Por que isso interessa a gente? Bom, é importante porque se vocês souberem o ângulo, esse ângulo aqui do triângulo, e souberem só um lado dele, você consegue descobrir os dois outros lados. Né? Veja que nesse caso, se eu soubesse, por exemplo, o lado oposto, tá certo? E conhecesse o ângulo aqui, que é 30 graus, eu sei que o lado oposto sobre A dá raiz de 3, tá certo? Então, se eu tenho o lado oposto e tenho a tangente, nesse caso, né? Eu estou usando a tangente, então eu descubro qualquer outro lado. Eu descubro o lado adjacente, depois descubro a hipotenusa. Então, essa é a grande vantagem da trigonometria. Sabendo apenas o ângulo e o valor de um dos lados, através de uma tabela que mostra os valores de seno, cosseno e tangente para os vários ângulos,
eu descubro os outros lados do triângulo, o valor dos outros lados. Hoje, qualquer máquina calculadora calcula seno, cosseno e tangente para qualquer ângulo. Então, fica muito fácil. Vocês vão encontrar esse problema muito aí pela matemática, não é? Eu mostrei aqui embaixo, montei aqui embaixo uma tabelinha só para seno, que é o assunto que a gente vai conversar hoje, tá vendo? E peguei alguns ângulos. As tabelas completas calculam para qualquer ângulo aqui, né? Eu só peguei para 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus. Tá vendo? Eu estou mudando esse ângulo aqui, aumentando, né? 90 graus, 120 graus. E os valores, se vocês forem calcular com uma máquina de calcular, ou forem pegar uma tabela, são esses aqui, ó. O seno para 0 graus é 0. O seno para 30 graus é meio, nós já vimos lá em cima, não é? O seno de 45 graus, ou é esse valor aqui, olha, tá vendo? O número picadinho, ele é maior do que isso, eu fiz uma aproximação, ou então se usa essa forma de mostrar esse número, tá vendo? Por isso que essa forma aqui é melhor do que essa, isso aqui é um número enorme. Se eu for escrever a cada vez, vai dar um trabalho medonho. Raiz de 2 sobre 2 é exatamente esse número que está aqui. Então, normalmente nas tabelas que vocês vão encontrar por aí, vocês vão encontrar valores anotados dessa forma aqui, olha. Outro exemplo, olha, seno de 60. Dá esse valor aqui em número decimal e esse valor aqui do jeito resumido, tá certo? Novamente, as tabelas que normalmente vocês vão encontrar por aí vão mostrar os valores nessa forma. Olha, o seno de 90 graus é 1. O seno de 120, vocês viram que estou repetindo, o seno de 60 e o seno de 120 são iguais? O de 135 e de 45 são iguais? Nós vamos entender melhor como é que isso aqui se funciona, olhando a figura que eu vou mostrar para vocês agora. Veja. Estou levantando aqui para vocês verem toda essa telinha aqui, que tem uma coisa interessante. Olha. Para mostrar como é que funciona a variação de graus em relação ao valor do seno, eu montei aqui um círculo de raio 1. Esse raio aqui é 1, tá certo, pessoal? E eu montei aqui, olha, vários esquemas de vários graus para ângulos, tá vendo? Olha, eu mostrei o ângulo de 30 graus, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é 30 graus, ó. Eu anotei aqui, ó, mas corresponde a esse ângulo aqui interno, tá certo? Isso aqui é 30 graus, ó. Aqui é 45, ó, etc. Entenderam, né? Então aqui eu estou aumentando os graus, vou de 30 para 45, para 60, depois para 90, como estava aqui nessa tabelinha de cima, olha, eu vou voltar com ela. Lembram lá, né? 0, 30, 45, 60. Então eu estou usando aqueles mesmos valores lá, nesse meu exemplo aqui do círculo, tá certo? Então vamos lá, e aqui é o seguinte, olha. Para um arco de 30 graus, o valor do seno é o valor do lado oposto, tá vendo aqui, olha? Isto aqui é o valor do seno, tá certo? Porque o seno não é igual ao lado oposto dividido pela hipotenusa. Como eu estou usando um círculo aqui de raio 1, eu divido o lado oposto pela hipotenusa e vai dar igual ao lado oposto, tá certo? Divido o seno de 30. Entenderam? Estou pegando esse pedaço aqui, que é o seno, que é a fórmula do seno, né? Pego o lado oposto dividido pela hipotenusa, mas a hipotenusa no meu caso aqui é 1. Então, no meu caso, o seno de 30 graus é o valor dessa linha que está aqui, ó. Tá vendo? Que é o valor que está aqui, ó, meio. Na tabela aqui de cima eu vou descer outra vez. Olha, meio, tá vendo? 30 graus é meio. Depois, quando o ângulo aumenta para 45 graus, olha, ele vai para esse valor aqui, ó, 0,7007, melhor, 0,7071, ou então esse número aqui, tá certo? Então, esse círculo que eu fiz aqui embaixo está mostrando como é que o valor do seno vai aumentando, conforme eu vou aumentando os ângulos da abertura aqui, tá vendo? Olha, então, em 30 ele é isso aqui, esse tamanho aqui, ó. Em 45 ele mede isso aqui, em 60 ele mede isso aqui, e em 90, vejam, ele mede 1. Isso aqui não é o raio da circunferência, o raio não era 1, que eu comentei agora há pouco. Então, o seno de 90 graus é 1. Vocês já viram isso lá em cima, olha. Seno de 90 graus é igual a 1. Tá vendo? Depois, se eu continuo abrindo o ângulo, eu vou para 120 graus, por exemplo,
Olha o que acontece, 120 graus, esse ângulo que vem até aqui, ó. Tá vendo? Qual é o seno dele? O seno dele é essa linha. É o lado oposto, tá certo? O oposto, né? Que é igual a de 60, vejam, ó. Por isso que o seno de 60 e o seno de 120 são iguais, porque é a mesma coisa, olha. Essa reta aqui, ó, essa reta aqui, ó. Tá vendo? É a mesma coisa, ó. Quando eu vou mais um pouco para frente e vou até o ângulo de 135 graus, novamente o que acontece? O ângulo de 135 graus é exatamente igual ao seno. O seno de 135 graus é exatamente igual ao seno de 45. Vejam aqui, ó. Tá vendo? Então ele foi aumentando, chegou a 1,90 e agora ele vai diminuindo. Olha, 860, 0,707. Aqui o de 150 é igual ao de 30, que é meio, olha. Perceberam? Então, o seno de 150 é meio. Olha, vejam aqui, ó. Igualzinho de 30, ó. E o seno de 180 é zero novamente, porque não tem projeção nenhuma, não tem altura nenhuma aqui, ó. É como o seno de zero. Então, o seno de zero é igual ao seno de 180. Perceberam? O seno vai aumentando até chegar em seu valor máximo em 90 graus. Depois ele vai diminuindo até voltar a zero em 180. E o que acontece quando ele desce aqui? Quando ele desce, ele começa a ficar negativo. Vejam, esse ângulo aqui, ó, esse seno aqui, está para baixo dessa linha, tá vendo? É negativo, para cá é negativo, olha. Então aqui eu tenho os valores todos para cá, por isso que eu coloquei tudo em vermelho, todos os senos, os valores de senos para esses ângulos todos a mais, maiores do que 180, são negativos. Por exemplo, veja, o seno de 210 graus, olhem aqui, ó, é menos meio. Viu que novamente voltamos para o meio lá em cima, só que agora é negativo? Por quê? Porque ele é igualzinho, olha, ao seno de 150, olha, tá vendo? A mesma altura da linha, olha. Essa linha é exatamente igual a essa. Essa medida aqui é exatamente igual a essa. Então, o seno de 210 é exatamente igual ao seno de 150, só que com sinal menos. Então, aqui é menos meio, olha. Então, ele é igual, com sinal invertido, ao seno de 150 e ao seno de 30. Entenderam? O que acontece agora? Ele começa agora, a partir a aumentar novamente, quer dizer, ele vai diminuindo ainda mais, né? Ele passa de meio aqui, ele vai para menos 0,70171, ele vai para, quando for 240, ele vai estar em menos 0,8660, tá certo? E sempre vai coincidindo com o sinal trocado com os valores que nós tínhamos para o ângulo quando estava aqui na parte de cima, perceberam? Então, vejam, ele continua aumentando, melhor, diminuindo, né? Estou ficando com números cada vez menores, até que ele atinge o mínimo possível em 270 graus, que ele é menos 1, tá certo? Que é equivalente a 90 graus, tá vendo? É o oposto, olha. Aqui era mais 1, aqui era menos 1, viram? Depois ele começa a aumentar outra vez, ó. Ele vai para meio, depois ele vai para 0,866, que era o de 120 graus, agora é equivalente ao de 300 graus, né? 300 graus. Depois, para 315 graus, ele vai para o 0,7071. Depois, em 330, ele é a mesma coisa que o ângulo de 30 graus, só que com sinal invertido, tá vendo? Aqui era mais meio, aqui ele é menos meio, tá vendo? Até que ele volta a zero novamente, quando completa 360 graus. Então, o seno de um ângulo, ele começa a aumentar em zero, vai aumentando até quando chega em 90 graus, depois ele começa a diminuir, volta a zero em 180, passa ali um pouquinho para cá outra vez, correr um pouquinho, volta a zero em 180, depois desce novamente, começa a diminuir cada vez mais, até atingir o mínimo de menos 1, aqui em 270 graus, depois começa a subir novamente e vai até zero outra vez quando chega em 360 graus, ou seja, aumenta, 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 começa a diminuir, 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 aumenta, aumenta, aumenta. E os valores, se vocês olharem bem, são todos iguais por quadrante, ó.
os valores de 30, 45 e 60 são iguais aos de 150, 135 e 120. Esses aqui também são iguais ao de 210, 225 e 240, só com sinal trocado, porque aqui são negativos. E esse também é igual a esse, só que esse aqui com sinais trocados, tá vendo? Os valores se repetem 4 vezes, olha, 1, 2, 3, 4. Tá certo? 1, 2, 3, 4. É uma vez para esse quadrante, para este, para este, para este. Entenderam, pessoal? Se colocarmos isso aqui numa curva, num gráfico, a gente vai ter alguma coisa semelhante a esse gráfico que eu deixei aqui para o final, olha. Vejam, aqui eu estou mostrando os graus, tá certo? Aqui são graus. E aqui são valores, tá certo? Quando eu começo com o seno de 0, ele vai aumentando, seno de 30, seno de 45, seno de 60, chega a 1, que é o máximo, quando o ângulo está em 90 graus, depois ele começa a descer para 120, 135, 150 graus, volta ao zero novamente, tá vendo? Estou em zero aqui com 180, vai aumentando agora negativamente, vai descendo, tá certo? Aqui é menos 1, veja, ele vem descendo em 210, 225, 240, chega ao mínimo quando ele atinge 270 graus, que é menos 1, tá vendo aqui, ó, menos 1, né? E daí começa a aumentar novamente, vai para 300 graus, 315, 330, até voltar a zero, a 360. Se dermos mais uma volta no círculo, ele vai repetir essa curva novamente, vai descer, entendeu? Isso aqui vai sendo repetido assim, ó. Isso aqui é chamado de senoide. Porque é um gráfico que mostra a evolução dos valores do seno conforme eu vou fazendo voltas no círculo. Entenderam, pessoal? É muita informação, mas se vocês olharem mais de uma vez o vídeo, vocês vão entender. É só isso por hoje, até a próxima.